Nota de abertura. Nesse exato momento, em algum lugar do mundo, alguém está contando uma história para outra pessoa. Seja em um teatro, num festival, na beira da cama de uma criança, em uma sala de aula, num hospital, em um museu, em uma casa de repouso, pelo telefone, ao redor do fogo ou em uma transmissão online. É com um pensamento conectado a esses lugares e a essa rede de pessoas que contam e escutam histórias que iniciamos nossa conversa. Modos de fazer narração artística é um livro encontro. Nas próximas páginas, vamos estar juntos com pensadores e artistas da palavra, para que eles nos mostrem os caminhos que percorreram e, ao apontá-los, nos apresentem pistas, rastros, vestígios para construirmos mais pensamentos sobre o tema. Aqui, você também vai encontrar um audiolivro. Com o intuito de fazer chegar a mais escutas, optamos por gravar cada um dos textos dessa edição. Essa publicação inaugura a editora Abra Palavra. Criado em 2011, o Instituto Cultural Abra Palavra está localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem 4 principais frentes de trabalho: a pesquisa, a criação, a produção cultural e a formação. Atualmente, realiza projetos como Candeia, Mostra Internacional de Narração Artística, Era uma Voz, Ciclo de reflexões sobre a arte de contar histórias, BH ao pé do ouvido, Contos de lá nos cantos de cá, além de cursos livres de narração, registro da memória social em formato de áudio e audiovisual e criação e circulação de apresentações artísticas. Ao pensarmos a narração como um fazer humano, comunicador de experiências, de processos sociais, educativos, filosóficos, históricos, literários, científicos e estéticos, queremos apresentar modos de fazer que contribuam para fortalecer a narração de histórias enquanto uma linguagem artística. O esforço que fazemos na escrita desse livro não é o de encontrarmos um conceito generalizante, universal, para definir o que seja narração artística, mas trazer rastros que possam nos ajudar a construir princípios e fundamentos dessa expressão. O termo narração artística foi pensado pela primeira vez em 2017 pelo Instituto Cultural Abra Palavra, nascendo junto da Mostra Candeia, e que tem sido adotado e refletido por muitos outros narradores, espaços culturais, cursos, eventos relativos à narração de histórias. Propomos que a narração de histórias traz em si uma técnica, ou seja, uma habilidade criadora, e que é também uma manifestação de ordem estética, comunicativa, do ideal, da expressão de beleza, da reflexão e da contemplação. A partir da década de 1950, com o crescimento das cidades e o seu papel decisivo na vida social e econômica da população, houve um ressurgimento da narração de histórias, sobretudo com o desenvolvimento da arte performativa. A narração de histórias passa, portanto, a ocupar espaços sociais, como as escolas, as universidades, as bibliotecas, os hospitais, os teatros e os centros culturais. Foi a partir do desejo de contribuir para esse cenário da narração de histórias nas cidades e a sua potência enquanto linguagem artística que convidamos pensadores e artistas da palavra para produzir artigos, relatos de experiência, poemas e ensaios. O livro se inicia com a lenda urbana do Capeta do Vilarinho, apresentado por Bárbara Amaral, que, ao contar uma versão própria, construída por muitas vozes, nos chama para pensar sobre a importância da rememoração para a construção e atualização de repertórios, tanto no olhar individual quanto coletivo. O segundo texto, escrito por Juliana Daia e Isaac Luiz, traz a dimensão da narração artística na primeira infância, quando a palavra é escrita no corpo por meio dos afetos, sendo repertório simbólico para bebês, crianças, famílias e educadores. O próximo texto é um relato da experiência da Josiane Geroldi sobre a pesquisa de campo e sua transcriação artística. A autora nos fala sobre a importância de tirar os sapatos para entrar nas casas e se encontrar com a escuta descalça, aquela que só acontece quando a intimidade do encontro permite, quando o cotidiano do entrevistado, daquele
que nos traz as histórias se junta ao nosso e a partir daí somos. E ao voltar para casa, juntam-se os pés para trazer os caboclos, as mães velhas do oeste catarinense, para dentro das experimentações da linguagem, estando assim nas formas, na voz, no encontro com o público, nas possibilidades estéticas e poéticas da narração artística. O texto de Dinalva Andrade nos apresenta a sincronia entre a narração artística e a linguagem brasileira de sinais, Libras. Dinalva, que é atriz, contadora de histórias e intérprete de Libras, reforça a importância da acessibilidade e como a linguagem da narração chega para o público surdo. A autora ressalta como é fundamental que os surdos vejam as produções literárias em línguas de sinais, traduzidas ou diretamente produzidas em Libras, para que possam ser apreciadores e produtores dessa arte. No quinto texto, a contadora de histórias Emily Andrade nos faz perguntas. Ela quer saber o que uma história faz por nós, quais histórias a gente precisa parar de contar e quais a gente precisa começar a contar, além de querer saber como podemos sonhar outras histórias ou como fazemos para escolher de novo as narrativas que sustentam nossas existências. Uma narradora do cotidiano, Emily nos faz perguntas para que possamos aprender a escutar. E como ela mesmo diz, escutar as pessoas e as coisas que te cercam, escutar a natureza, o ambiente, o entre. No próximo texto, Pamela Machado divide conosco suas experiências como narradora e a partir do contexto da biblioteca escolar. Ao longo do relato, ela nos apresenta os contos que tem partilhado, as técnicas que utiliza e especialmente nos fala da biblioteca como um espaço de aventuras, de liberdade, de conquistas individuais e coletivas, de mistério, de encontro com quem escuta, lê e conta. Pamela traz um olhar para o educador que, ao se tornar contador de histórias, transforma o lugar comum em um espaço em que falam todos a mesma linguagem, a da literatura. O sétimo texto, de Chica Reis, é uma ode à ancestralidade e à presença das mulheres nesse universo das histórias. Chica, narradora e sambadeira, nos lembra que foi por meio das narrativas contadas aos filhos do Senhor e das cantigas de ninar que Mãe Preta resistiu e lutou, acrescentando um ritmo e uma palavra à língua oficial. No texto, a autora vai traçando seu próprio caminho como artista e mulher negra, mostrando-nos como desenha uma criação poética e estética à medida que se aproxima das histórias que quebram o silêncio em relação à mulher negra. Para finalizar o livro, o poema Paisagem Utópica no Cotidiano das Gentes, de Nívia Sabino. Em uma celebração da palavra falada, a poeta slammer de Nova Lima, Minas Gerais, nos convida a olhar para um cotidiano de corpos, cantos, silêncios, ruas, quintais, onde a vida acontece, do lado de fora e de dentro. Encontramos ali uma parte da nossa história também. O texto que abre esse livro é da narradora Gislaine Matos, que apresenta um breve relato de sua trajetória desde a década de 1990, com sua passagem pela França e como essa experiência reverberou nas futuras ações que desenvolveu em Minas Gerais, sobretudo em Belo Horizonte. Giz, como carinhosamente a chamamos, também nos dá pistas de como manter acesa a luz que ilumina o caminho desafiador da narração de histórias e deixa alguns conselhos e ensinamentos aos narradores e movimentos artísticos da narração que têm se dedicado à valorização dessa linguagem. Contar, narrar histórias em nossa sociedade moderna passou a ser, para além de um jeito de fazer, que se aprende num cotidiano predominantemente familiar e que serve como meio de transmissão de conhecimentos tradicionais e antigos, um objeto de estudo, ocupando lugares historicamente reconhecidos como promotores de conhecimento e ciência, como as escolas, as faculdades, os institutos técnicos, as universidades e os centros culturais. Por isso, é tão necessária e desafiadora a nossa missão de tirar a narração de histórias das brechas encontradas nos editais de incentivo à cultura, nos programas de política pública para as artes, nas programações das agendas culturais, nas linhas de pesquisa das universidades, para colocá-la como área artística e ou área própria de conhecimento,
que seja reconhecida a partir de seus fundamentos, saberes, convenções, especificidades, princípios e universalidades. As palavras deste livro vão nos guiar por esses rastros que a narração artística nos apresenta. Vocês podem iniciar o trajeto pelo texto que mais lhe interessar e pode usá-lo como desvio ou atalho para produzir seus próprios relatos ou para seguir para o próximo texto. Desejamos que sejam atravessados pelas narrativas e pelo que escapar delas. Boa leitura. Aline Cântia e Fernando Chagas.